Saudamos a terra, saudamos o tambor, os mais velhos e a todos. Agora nós vamos pedir licença a Santo Antônio, padroeiro de Volta Redonda e do Jongo de Volta. Ô, gente, não sai de casa sem rezar, hoje sem pedir a proteção. A Santo Antônio peço licença para seguir o meu caminho. A Santo Antônio peço licença para seguir o meu caminho. Não deixe engoma atravessar. Nas águas do Paraíba eu piso devagarinho. Seja noite, seja dia, Santo Antônio me ajuda na travessia. Laraíra, laiê, laraíra, laiá, laraíra, laiê, laiá, laraíra, laiá. Nas águas do Paraíba, eu piso devagarinho, devagarinho. Seja noite, seja dia, meu Deus do céu, Santo Antônio me ajuda na travessia. Laraíra, laiê. A África, o continente africano, é o berço da humanidade. Isso já está comprovado cientificamente. E para o Brasil, a partir do século XVI, vieram muitas pessoas que foram capturadas, vendidas, escravizadas no país, no processo que ficou conhecido, né? O tráfico negreiro no período da escravidão. E aqui para o Vale do Paraíba vieram muitos negros, negras para as fazendas de café, né? Trabalhar nas fazendas de café aqui da região. Esses negros e negras, crianças, eram vendidos nos portos, faziam uma longa travessia, penosa travessia no Oceano Atlântico. E uma das principais portas de entrada, quando esses negros chegavam, após passar quarentenas, como na ilha de Marambaia, foi o Cais do Valongo, construído no século XIX e foi desativado no início do século XX, quando foi feita a reforma da cidade do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo foi o principal porto de entrada e de desembarque desses negros aqui na região sudeste e até no Brasil. O Cais do Valongo movimentou, do total de tráfico da América Latina, foi o que mais movimentou esses escravizados entrando no continente, né? E de onde eram essas pessoas? No caso específico aqui do Vale do Paraíba, ali daquela região da África Austral, boa parte de Angola, também do Congo, e um contingente também, digamos, ali da região de Moçambique. São os chamados negros bantus, né? Tanto é que a própria palavra jongo é de origem banta, do quimbundo, uma língua falada em Angola, língua essa que foi introduzida no Brasil por esses negros escravizados que vieram também trabalhar, né, nas fazendas de café aqui no Vale do Paraíba. Então é assim que inicia a trajetória desses negros no Brasil,
e que vão criar uma grande resistência aqui, dentre outros, que foi o jongo. Quando me lembro do tempo do cativeiro, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Nego trabalhava no beco de café, ai meu Deus, labuta grande, dia, noite, noite e dia. Pois bem, já por volta de 1830, 1840, já se despontam, né, as grandes fazendas de café aqui no Vale do Paraíba, várias, particularmente no Médio Paraíba. E Vassouras se transformou, aquela região de Vassouras, Barra do Piraí, Valença, se transformaram num grande celeiro produtor de café e também uma grande concentração de negros escravizados nessas fazendas de café. Naquela região ali de Vassouras, em Pati de Alferes, por ali, teve até uma revolta liderada por Mariana Crioula e Manuel Congo. O jongo, então, ele é gestado nessas fazendas de café, nos becos de café, nos terreirões, nos momentos em que os negros conseguiam, através dos cantos e das danças, das músicas e dos ritmos, burlar aquela vigilância severa. E ali eles cantavam, sim, tocavam, dançavam, batucavam, mas através dessas canções, muitos diálogos eram feitos em formas de códigos que os negros entendiam, né? Que estavam ali, às vezes, muitas vezes, falando de fuga, falando de revoltas, falando entre eles e entre elas aquilo que não podiam falar abertamente por causa das punições, das severidades, né? Então, muitas dessas canções do jongo antigo lá tratam disso. Eu lembro do meu falecido mestre Gabiúna, lá de Pinheiral, ele tinha um ponto que ele cantava assim: não chora couro negro, cativeiro tá aí, não chora couro negro, cativeiro tá aí. Entende? Está mencionando essa situação. Tem um outro ponto que isso eu aprendi lá quando, bem lá atrás, que era costume também quando chegava algo imprevisto, que eles cantavam pontos tipo assim: olha, toco de Braúna, brotou mangangá, toco de Braúna, brotou mangangá. Braúna é uma madeira muito forte. Mangangá é um besouro que só dá em madeira podre ou em esterco de boi no pasto. Como que Braúna ia brotar besouro? Braúna não apodrece. Então mangangá era um problema, era um capataz que poderia estar chegando. Ou seja, era uma canção de alerta para algum imprevisto que poderia estar ocorrendo. Bem, foi então nessas fazendas que o jongo é gestado dentro de um contexto de luta contra a escravidão. O jongo é uma dança da liberdade contra o cativeiro. É isso. Beija-flor de flor em flor, voando livre no jardim. Beija-flor de flor em flor, voando livre no jardim. Quando chegar a primavera, beija-flor, traz meu amor pra mim. Quando chegar a primavera, beija-flor, traz meu amor pra mim. No meu pomar tem colibri, no meu pomar tem beija-flor, no meu pomar tem sairinha, tem brinca-ferro e também tem sabia. Bem,
dia 13 de maio de 1888, foi declarado oficialmente o fim da escravidão, né? Se não me engano, o Brasil foi um dos últimos países a pôr fim à escravidão. Embora ainda nos dias atuais há muito trabalho escravizado por aí, de vez em quando chegam aí as notícias, né? Pela imprensa. Chega o fim da escravidão e o jongo continua, a vida continua. E aí, era comum, sempre, quando ocorria um batizado de uma criança, as famílias se reuniam, isso há registro, e dançavam o jongo para saudar esse batizado, esse nascimento dessa criança. Quando ocorria um noivado, quando ocorria um casamento. E há momentos, inclusive, no período que quando alguém da comunidade falecia, também tinha comunidades que tocavam-se, né, na despedida ali, no velório da pessoa. E também, algo que inclusive é mantido em muitas comunidades, eram nos momentos das festas, aos santos padroeiros, porque o jongo é uma dança do mundo rural. Então é comum aqui na nossa região uma crença muito forte em Santo Antônio, em São João, São Pedro, São Benedito, Nossa Senhora Rosário, Nossa Senhora Santana. Então nessas comunidades eram comuns nos terreirões, nas praças, ou nos fundos dos quintais, abria-se a roda, acendia-se a fogueira e tocava-se a noite inteira. Eu cheguei a presenciar algumas rodas dessas lá em Pinheiral, entendeu? Eu lembro que quando a escravidão, ou seja, o centenário da escravidão, né, após 100 anos da escravidão, em 1988, teve uma roda lá em Pinheiral, o povo lá bateu a noite inteira. Nós fomos lá presenciar, Mestre Gabiúna, pai vivo, Mestre Gabiúna filho, Tia Enéia, Dona Eucides, Fatinha, aquele povo todo lá, bateram a noite inteira ao redor da fogueira. Então o jongo manteve-se dessa forma, né? E dessa forma ele chegou. Mas na comunidade, no terreiro, nas comunidades tradicionais, como Pinheiral, São José da Serra, no Morro da Caixa d'Água, lá em Barra do Piraí, no Morro da Boa Sorte, lá em Barra do Piraí, no Boca do Mato, Barra do Piraí, bairro do Areal, em Vargem Alegre, né? Lá em Valença, em Vassouras, como lá em Arrozal com o seu Edgar, em Tamandaré, lá em Guaratinguetá. Quer dizer, são essas comunidades, dentre outros, como lá na Serrinha, no Rio, como lá no Salgueiro, com as caxambuzeiras lá. São essas comunidades que seguraram as pontas, que mantiveram a tradição do jongo e devem ser muito respeitadas. Cabem a elas a preservação dessa cultura que chega até nós, entendeu? Eu lembro aí, além dos meus mestres, Gabiúna, né? Seu Chico Diogo, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com o seu Manel Seabra, a avó Severina lá, ambos lá do Quilombo de São José da Serra, o tio João, lá em Barra do Piraí, tio Juquinha, a tia Marina, entendeu? Dona Tó, lá de Guaratinguetá. Eu tive a oportunidade, Dona Eucides, tia Enéias, que tocava um candongueiro como ninguém. Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? E aqui em Volta Redonda, depois, né, que eu fui perceber que aqui em Volta Redonda tinha uma tradição muito forte da Umbanda. E muitos desses frequentadores da Umbanda tinham origem no caxambu, no jongo.
como Dona Maria Guilhermina, Seu Pau Puro, Dona Maria Miloca, Dona Ana do Castelinho. Meu coração tem duas partes, uma chama jongo, a outra chama caxambu. Meu coração tem duas partes, uma chama jongo, a outra chama caxambu. Quando o jongo chama, meu coração ouve. Quando chama caxambu, meu coração responde. Quando o jongo chama, meu coração ouve. Como chama caxambu, meu coração responde. Oh, irelê, oh, irelê, oh, irelê, oh, irelê. Como é que o jongo chega na minha vida, né? Essa tradição minha vem de família. Minha mãe era camponesa, meus pais também. Colhiam café em Minas, plantavam arroz. E meu pai vem para cá, no final da década de 30, nesse processo de construção da CSN, trabalhar como operário. E eles vêm com essa tradição dos tambores, das rezas, dos cantos de Minas. Essas tradições de Minas, foram as tradições de muitos de Minas, Espírito Santo, Bahia, se encontram aqui com as tradições dos tambores do Vale do Paraíba, dentre elas o jongo. E eu fui criado nesse meio, né? Nasci no bairro Nossa Senhora das Graças, onde lá tinha um centro, chamado Centro Espírita Pai Marungo. E desde a idade ali mais ou menos de 7, 8 anos, que a gente já começa a perceber melhor as coisas, a gente já ouvia muitas músicas cantadas pelos mais velhos, inclusive meu falecido pai, que mais na frente, quando eu, em 1980, começo a conhecer o jongo em Pinheiral, começou a vir na minha mente que muitas daquelas canções cantadas no jongo eram cantadas também por esses mais velhos, do qual nós convivíamos perto, inclusive no centro de Umbanda. Olha aí, Martim Pescador, a linda sereia. Olha aí, Martim Pescador, a linda sereia. O Jongo de Volta foi criado em 11 de maio de 2015. O Jongo de Volta é um coletivo urbano, porque vocês sabem que para Volta Redonda, várias pessoas de diversas regiões do país vieram para cá no início da década de 40. E o Jongo de Volta, ele mais que reflete uma situação semelhante. Nós temos pessoas no Jongo de Volta de diversas origens sociais. Tem professores, tem metalúrgicos, tem enfermeiros, tem artistas, tem artesãos e pessoas de diversas partes da cidade. O Jongo de Volta reflete essa composição variada e de acolhimento daqueles que queiram praticar e aprender o jongo conosco. Nós realizamos ele no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, no centro da cidade, quinzenalmente às segundas-feiras, né? O Memorial Zumbi é um ponto assim muito importante para a nossa cultura afro-brasileira e para a cultura do jongo, né? Aqui na nossa região. Já estamos no Memorial Zumbi há 5 anos, de 2015 até 2019. A minha família, fui nascida e criada em Volta Redonda. A minha família é uma família de batuqueiros, né? Onde eu nasci no bairro Nossa Senhora das Graças, chamada lá na época, era o Embalo do Índio. Então, assim, o som do tambor já é desde quando eu estava no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe. E a minha família é uma família grande, né? De 17 irmãos, onde a maioria são homens. Então, a gente cresceu ali naquela batucada com esse monte de homem do nosso lado. E a gente veio
trabalhando essa questão e eu sempre gostei muito do tambor. Então o tambor ele tem um significado muito grande para mim por causa da minha família. E eu como mulher, a todo tempo tentando me afirmar através do tambor. Então fiz o projeto Meninos do Batuque, estou no projeto Garoto Cidadão, trabalhando no tambor. E aí um dia eu sempre pensei que eu sempre estava caminhando nas comunidades quilombolas e eu sempre quis estar desenvolvendo a prática do jongo, mas eu sempre tive o respeito de pensar em que momento entrar numa roda que tem que ter tanto respeito, que tem que ter tanta validade, que tem que saber aprender na vivência. E aí eu fiquei sabendo que Volta Redonda estavam as pessoas se reunindo ali no Memorial Zumbi. Na época tinha o mestre Geraldinho, a Ana, a irmã dela e me parece uma mocinha e eu cheguei. E aí ali eu comecei a realmente a conhecer e a vivenciar e a sentir essa batida desse tambor que é o jongo, né? Essa dança trazida pelos escravos. Foi ali que eu comecei a me identificar, ali que eu comecei a ter vez e voz, ali que eu comecei a entender que a mulher pode fazer tudo, que a mulher pode estar nesses espaços. Eu sempre pensei e sempre entendi que duas maneiras de trabalhar o jovem é através do esporte e através da educação, puxando o viés da cultura. E aí sempre gostei de capoeira, sempre joguei. Um dia fui convidada para participar de uma reunião do grupo Jongo de Volta. Fui nessa primeira reunião e estou até hoje como membro. E aí entendi que, como é uma coisa que me satisfazia, uma coisa que tinha significado para mim, por que não passar para outras pessoas? Resolvi levar para a escola, mas levar para a escola não com o sentido de levar por levar. Começamos a estudar a respeito, começamos a valorizar e entender todo o sofrimento de um povo que teve da nossa geração atrás para estarmos dando esse depoimento hoje. E aí as crianças conseguiram perceber que através do jongo ou através de outras culturas negras que a gente podia sair e chegar além do que a gente tem hoje. Então, assim, é muito gratificante o jongo que trabalha a partilha, que trabalha o respeito, que trabalha uma resistência e, principalmente, desmistificar que jongo é coisa de preto, pobre, negro e macumbeiro. E voltado principalmente para a religião. É claro que nós não vamos fugir da religiosidade que os negros trouxeram da África para cá, mas não é só isso. A partir do momento que você começa a botar para um jovem a respeito de partilha, a respeito de respeitar o próximo, a respeito de ter uma consciência de um povo que sofreu para ele estar aqui hoje, ele é capaz de entender, ter significado, que ele pode chegar além de onde que ele está hoje dentro das suas comunidades. Eu vim aqui pro jongo, porque eu era apaixonada pro jongo, porque a minha avó era do tambor, agora a minha mãe era jongueira. Então, quando eu vi falar que aqui no Memorial Zumbi tinha o jongo, eu fiquei apaixonada, porque eu era do grupo de Barra Mansa, que eu era de um grupo de Barra Mansa, da consciência negra. Então aí eu fiquei apaixonada por jongo até que eu achei, e a minha paixão aí eu estou cumprindo por causa da minha avó. Minha avó, minha mãe que era jongueira, né, dos princípios que me faziam conhecer o que era os pessoal do tempo antigo, que usava daqueles tempos, então eu fiquei apaixonada. Mas depois que eu vim cá pro jongo, eu me senti muito feliz e me fez eu mudar até a minha vida. Eu vim para o jongo através da dor. Eu perdi um filho assassinado na época, então a
a dança, o jongo, me ajuda muito eu me recompor. Me ajuda eu a aceitar a morte, que eu não aceitava nunca. E estou aqui até hoje, mas gosto muito do jongo, estou aqui para fazer a dança, amo tudo que é de dança. Eu tinha uma bisavó, com a minha bisavó, eu conheci o jongo através dela, e também o piau, né, que eles dançávamos. E então daí eu comecei a me interessar por jongo, através da minha bisavó, entendeu? Mas eu acho uma maravilha, eu gosto, é uma coisa que levanta o astral da gente e faz a pessoa crescer. Porque aqui é uma comunidade, você chega e todo mundo te abraça, é um aconchego. Então é uma coisa muito boa, entendeu? Então por esse motivo é que eu estou aqui. E vim através da dor, né? E hoje eu sorrio, eu amo meus amigos e é uma família para mim. Eu vim para o jongo de Arrozal, que eu gosto muito da cultura negra. E fui convidada fui convidada a participar do jongo de volta. E ele traz para mim disciplina, porque eu acho que isso que a gente também precisa, né? Mas eu participo tudo que puder da cultura negra. Desde criança que eu sou envolvido no jongo. Por quê? Eu não sou do Quilombo São José da Serra, mas eu nasci próximo ao Quilombo São José da Serra, numa fazenda muito próxima ao Quilombo São José da Serra. Então eu fui nascido e criado frequentando o Quilombo São José da Serra, porque estudei ali, onde hoje é a reunião ali do povo do Quilombo. Ali é um colégio até hoje, mas eu comecei estudando naquele colégio numa escola muito humilde. Na época não era nem uma escola de alvenaria, era uma escola construída com sapê e pau a pique, né? Madeira, barro. E desde sempre, tipo assim, a gente morava nessa fazenda, mas tudo que tinha ali no Quilombo São José da Serra, a gente participava. Então ali tinha a festa de junina, os casamentos que tinham, sempre a gente estava participando e sempre tinha jongo, sempre teve o jongo. Sempre o jongo foi presente nos casamentos, né, que tinha lá no Quilombo, entendeu? E depois de muito tempo, minha esposa, na época minha namorada, ela não conhecia o jongo. E eu em Santa Isabel, que eu sou natural de Santa Isabel do Rio Preto, um belo dia na festa, dessas festas que tem sempre lá hoje, de maio, festa de maio, que é a festa do Quilombo, eu fiz o convite para minha esposa, hoje esposa, na época namorada. Eu falei, você quer ir conhecer o Quilombo? Que ela nasceu no Rio e falava, eu já ouvi falar de Quilombo, mas nem sabia que existia realmente o Quilombo. Eu falei, existe, eu conheço todo mundo lá, vamos lá. Aí pegou o carro, falei, vamos lá, vamos lá. E ela se apaixonou por esse Quilombo. Depois que ela chegou lá, falou, não, eu quero participar do jongo, quero participar do Quilombo. Ficou apaixonada mesmo pelo Quilombo. Aí eu falei, é isso aí que você está vendo. E foi justamente nesse dia que eu vim a conhecer, no dia que eu vou levar minha esposa lá no Quilombo São José, que eu fui conhecer o jongo de volta. Então o jeito do jongo aqui de volta a dançar é diferente do jongo de São José da Serra. Tem uma leve diferença. O jeito de bater é diferente um pouco. Então nós tivemos que fazer uma readaptação, eu praticamente, né, porque eu nasci e criei ele, então eu tive que começar de novo, do zero praticamente assim, para dançar, para bater. E hoje, graças a Deus, eu me integrei e sou um membro ali com todo orgulho, entendeu? E somos uma família. E surgiu disso aí o
meu casamento. Aí eu falei assim, porque nós lá no São José, nós já fomos acostumados, sempre teve casamento, sempre tinha o jongo lá. A minha vida por jongo de volta foi através do meu esposo. Eu não conhecia o quilombo e ele me levou, né, para me conhecer. E chegando lá eu me apaixonei, assim que eu vi as rodas formando, o pessoal dançando, e fiquei apaixonada, fiquei muito apaixonada na dança e eu falei com meu esposo, eu quero entrar nessa roda, e dali pra cá eu me apaixonei, o jongo na minha vida é tudo, é a minha família. Eu me lembro que o meu falecido pai frequentava, né, eu já disse anteriormente, de que muitas das canções que eu ouvia em terreiros de Umbanda, depois eu fui, quando eu comecei a frequentar o jongo, a ver que essas canções originalmente eram do jongo, não da Umbanda. Foram trazidas do jongo, porque o jongo é anterior à Umbanda. A Umbanda surge no início do século XX, o jongo é bem de trás, né? Então, para mim, quando cheguei no jongo em 1980, aquilo foi algo que natural. Eu não conhecia o jongo assim de forma organizada, mas eu ouvia pontos assim, por exemplo, na Umbanda lá que eles cantavam assim: não mexa comigo não, eu sou jongueiro, o meu ponto tem agulha, eu sou jongueiro. Se mexer comigo chora, eu sou jongueiro. O que é isso? Ok? Por exemplo, a gente canta um ponto muito assim. Santo Antônio atravessou Paraíba de joelho. Isso é cantado direto na Umbanda aqui. E vários outros. Bem, aí em 1980 eu começo a fazer capoeira. Um dos meus mestres, o mestre Daizão, era esposo da Fatinha, atual coordenadora e matriarca lá do jongo de Pinheiral. E ele nos levou a Pinheiral. E depois eu fui fazer uma visita com ele a Pinheiral. E lá eu fui pela primeira vez na casa da Fatinha. Era um domingo, ali comemos. Nesse período eu estava com 14 para 15 anos. E ali, dali em diante, um amor à primeira vista, capoeira, várias idas e vindas a Pinheiral, porque a gente passava em Pinheiral primeiro, para chegar até Vargem Alegre, que tinha um outro mestre lá, o mestre Neném, a gente ia sempre lá, Pinheiral, Vargem Alegre, e aquela coisa do cachambu, aquela coisa do jongo, e daí vem toda essa interação. Até que aí eu começo a atuar no Clube Palmares, que é um clube que tem aqui em Volta Redonda, por conta do movimento negro, Zacarias, Bri, Pedrão, Paulinho Batatinha, começa a desenvolver um contato maior com o povo lá de Pinheiral. Nasci na cidade de Volta Redonda, que para mim é um quilombo de aço. E antes de eu conhecer o jongo já me conhecia, porque a primeira vez que entrei numa roda é como se eu já tivesse feito aquilo várias vezes e fiquei junto dos meus iguais, e isso para mim fez com que minha vida tomasse rumos mais rápidos, né? As ideias que eu tinha de aquilombar começaram a se tornar reais. E para mim é tudo. Hoje não sei viver sem ele. E graças a Deus vamos seguindo. Estamos indo para o 4º ano. E é um prazer, sempre um prazer estar junto com os meus irmãos e jongar cada vez mais. Estar na roda de jongo para mim pela primeira vez foi como se eu já tivesse feito aquilo milhares de vezes, né? E o jongo é ancestral. Ele, a cada pisada que a gente dá, a gente sente que a evolução do nosso povo.
é uma dança circular, feita em coletivo, onde a gente reconhece no parceiro que está do lado, no que está na frente, as pessoas que devem acompanhar a gente para a vida, um dando a mão para o outro. No caso, é coisa de negro mesmo, né? Isso aí não tem como. A gente agrega todas as outras raças, no caso, que quiserem estar junto com a gente, será um prazer, porque o quilombo tinha disso, né? Índios, brancos, negros. E o importante é estar junto para uma igualdade. Eu estava no momento de conhecer sobre a minha ancestralidade, conhecer sobre a minha negritude, porque ainda estava muito fraca, né? Apesar de eu ser negra, a gente ainda não tem aquela conhecimento o que é ser negra. E a partir do momento que eu comecei a fazer os turbantes, que foi uma coisa que eu conheci também através de uma menina de 17 anos, que ela também participava do jongo, e isso me atiçou, né? Quando eu falei assim, mas você é de qual jongo? Aí ela falou assim, sou do jongo de Pinheiral, mas em Volta Redonda tem um jongo de volta que está começando a participar no Memorial Zumbi. E aí eu falei assim, agora eu vou conhecer tanto o Memorial Zumbi, que eu ouvia tanto de falar, e tentar integrar o jongo. E aí para mim foi muito legal que eu fui super ultra power, bem recebida, e eu me sentisse muito em casa, né? E quando o jongo foi me trazer nesse lance de respeitar os mais velhos, que era uma coisa que eu já tinha em relação à minha família, da gente vivenciar mais os nossos ancestrais, que eu fui percebendo mais ainda como eu era tão importante naquela família, porque no momento que eu conheci o jongo, eu estava passando num momento muito difícil, eu estava cuidando da minha mãe. Então, assim, toda vez que eu ia para o jongo de volta, eu levava todo o meu conhecimento, falava para minha mãe o que tinha acontecido. E era muito legal que ela também se sentia presente, mesmo ela não conseguindo conhecer legal o jongo de volta. E então o jongo de volta sempre foi muito presente, ser muito solidário comigo, em relação a tudo que estava acontecendo com a minha vida. E isso foi muito engrandecedor, porque foi um lugar que eu falei que já estava me tornando já minha segunda família. E assim foi por vários anos. E quando eu tive a minha primeira coragem, né, de mostrar um jongo, que eu participei, que eu fui no jongo do Quilombo São José, foi a primeira vez que eu também fui ao Quilombo, que o jongo vai trazendo isso, né, a gente conheceu outros quilombos, da gente se firmar como quilombo urbano, mas conhecer o verdadeiro quilombo. E para mim foi fantástico, porque foi ali também que eu tive uma outra experiência. E isso foi querendo permanecer mais tempo dentro da casa. E foi onde também que eu consegui expor meus sentimentos. Porque quando a gente é jovem, por mais que a gente tenha várias coisas a mostrar, a gente não tem para quem mostrar. E para mim foi ao contrário, eu cheguei no jongo, consegui suprir toda aquela necessidade de amor e carinho e transformar em ponto. E quando eu mostrei, eu fui muito bem recebida e eles gostando dos pontos que eu comecei a fazer. Então o jongo é isso, é acolhimento total de amor, de afeto e respeito. E quando eu conheci o Augusto no jongo, foi tudo que eu consegui, que eu sempre tento passar para as pessoas que chegam, foi esse acolhimento que eu recebi do jongo. Então isso fez o Augusto se encantar tanto por mim e tanto pelo grupo. É isso. Me mudei para a região sul-fluminense no ano de 2013 e há 2 anos atrás eu fui convidado pelo mestre Geraldinho, a quem eu já conhecia dos movimentos sociais e da política, para participar da roda de jongo. Ele já havia me convidado umas 2 ou 3 vezes e num determinado domingo
ele me convidou, nós estaremos na Praça Brasil. Eu cheguei lá, vi a roda e esperei ser convidado para entrar. Logo de cara eu já me apaixonei. Me apaixonei porque eu vi aquelas pessoas se doando, se dedicando àquele movimento e a beleza, a música, o tambor, aquilo tudo me fez me aproximar. E eu fui tratado com muito carinho por cada pessoa que estava naquela roda e especialmente uma pessoa se tornou minha companheira e hoje eu tenho um filho, chama Quito Lumumba. E a minha companheira é a Karine, e nós estamos juntos aí desde quando eu fui na roda, né? Nós, através do jongo, participamos da festa de Preto Velho no Quilombo São José 2 vezes. Na segunda vez ela já estava com a barriga muito grande, com o Quito lá dentro. Então, a minha história dentro do jongo, de volta, é também muito parecida com a minha história pessoal atual de felicidade que eu estou vivendo. E ao mesmo tempo é uma família que se ajuda, uma família que se conhece e está envolvida com uma política muito importante, que é a política de valorização dos ancestrais que tem sido buscada pelas pessoas pretas, pelas pessoas que são descendentes do povo africano que foi trazido à força para cá. Então, esse movimento de empoderamento, esse movimento de buscar força através da ancestralidade, está muito presente no jongo. E as conexões com outros movimentos sociais, né, que têm essa familiaridade, tem sido também muito enriquecedor para mim, para minha família. E tem uma outra coisa, um aspecto cultural, o aspecto da arte, que ele, através do jongo, através de conhecer essas pessoas, a gente vai conhecendo cada vez mais pessoas interessadas em buscar a cultura africana, a cultura brasileira que se forma a partir dela, a conexão com a cultura indígena, que também é uma cultura ancestral, que também é uma cultura que foi oprimida e foi atacada pelo colonialismo, né? Que depois se tornou imperialismo, que veio para o Brasil e oprimiu essas duas nações, né? E então a cultura indígena, a cultura africana, que se torna a cultura brasileira, ela, através de suas diversas manifestações, se aproxima do jongo, que é uma dessas manifestações. Sou formada em administração de empresas, trabalho nas companhias siderúrgicas nacional, na parte administrativa. E o meu contato com o jongo, o primeiro contato, aliás, o primeiro não tem como a gente precisar, mas o início, ele se dá através do movimento negro. Quando eu inicio no movimento negro através do Clube Palmares, quando eu tinha uns 18 anos de idade, então tem tempo, né? E lá, conhecendo o Pedrão, Zacarias, Paulinho, Geraldo, eles me apresentam, né? Me mostram o jongo de Pinheiral. E daí a gente começa a frequentar e, né, com certeza, o jongo sempre mexe muito conosco. Cheguei em casa, comentei com minha mãe, e a partir daí que ela me diz, né, ela comenta que já conhecia o jongo, já dançava o jongo lá atrás, na juventude dela, que ela é da região também, aqui do Vale do Paraíba. E aí a gente se redescobre o jongo, vamos dizer assim, né? Eu não tenho uma memória anterior a isso, ao jongo, mas a minha mãe se identifica muito. E daí passo a levá-la também nas apresentações do jongo de Pinheiral. A gente tem contato maior com a Fatinha, com as irmãs. E a minha participação no jongo de Pinheiral, na verdade, era só estar na roda e batendo palmas. E a minha mãe que entrava na roda. Então a minha mãe sempre estava entrando na roda, participando. E ela, né, amava. Acabei de perder minha mãe, né? Ela foi embora agora final de novembro, que é a nossa referência, né, em tudo em relação à ancestralidade. E daí, um dia, eu caminhando
né, no bairro Aterrado, encontro o Geraldo e ele me fala que está iniciando o jongo em Volta Redonda. E a primeira coisa que eu falei com ele assim, olha, eu vou lá, vou prestigiar, mas jamais vou estar no grupo me apresentando e tal, como eu vi apresentações, né, do jongo de Pinheiral. E depois que a gente entra, que a gente se envolve, vai muito mais além, não tem como, a gente é um coletivo, a gente está junto, então em apresentações, e entendo isso também como uma forma de existir, de resistir, né? É uma parte da minha colaboração na manutenção e na preservação de um patrimônio nosso. Então, o jongo vai além, vai muito além. O jongo é para ser sentido. Além de você estar na roda, você está movimentando, você está com pessoas, com amigos, ele é para ser sentido. E a minha ligação hoje com o jongo vai além de uma dança, né? Eu entendo como a minha ligação religiosa. É onde eu agradeço, é onde eu peço proteção, é onde eu enxergo os meus ancestrais como uma proteção. Então, o jongo é muito mais do que uma simples dança. A gente volta no tempo, é onde a gente se arrepia, a gente sente emoções, são sentidas. Cada roda é uma roda, então é muito bom, é muita energia, né? Então, o jongo é a minha ponte com a minha ancestralidade. Eu entendo dessa forma. E, além disso, também tem uma participação, vamos dizer assim, junto do Geraldo, na organização como instituição, como uma associação, vamos dizer assim, que é a parte administrativa onde eu posso colaborar. Então, cada um de nós, né, isso dos mais diversos componentes, além da roda, além do grupo, né, do coletivo, o Jongo de Volta, tem todo um trabalho também que é feito por fora e que cada um faz como doação, assim como eu, a nossa parte também externa, né, o que a gente pode estar complementando, o que a gente pode estar ajudando para que ele tenha vindo para sempre, né? Então, vida longa ao Jongo de Volta. Jongo é compromisso, é responsabilidade, não é brincadeira de final de semana de quem não tem nada para fazer, aí vem para a roda de jongo, sai-se, não se sabe lá de onde. Não, o jongo é coisa muito séria. O jongo que eu aprendi, não se entra sem pedir licença para os tambores. O tambor grande, que é o grave, o candongueiro, e tem um terceiro que ultimamente não se tem tocado, chamado crivador. Tem um chocalho, que é o engoiá, e isso aqui, essa varazinha, que nós chamamos de macuco. Agora, eu tive o privilégio de ver o mestre Cabiúna Pai há 32 anos, ou 33, foi ali onde é o atual Memorial Getúlio Vargas. Ainda não tinha nem construído o Memorial Getúlio Vargas. Pinheiral veio fazer uma apresentação aqui em Volta Redonda. E o mestre Cabiúna explicou para todo mundo como se dançava, como eram os pontos, e falou dos tambores do jongo, exatamente isso que eu falei para vocês. Então, além dos tambores, tem as palmas, né? Que geralmente, a nossa forma de tocar palma é essa. Esse macuco vai acompanhando. Eu vou fazer. Aí tem um refrão. Há vários refrões. Oirerê, lelê, oirerê, lelê, oirerê, oirerê, laraíra, laiê, laraíra, laiá, laraíra, laiera, laiera, la la ira la ya ilaye ilaya ilaye ilaya la ira la la ira la ira la ya. São refrões entre uma parte da outra, né? Para se passar de um ponto para outro, aqui no Vale geralmente nós pedimos machado.
Os pontos são diálogos, são formas de se falar, de se conversar. Há vários tipos de pontos, né? Há vários tipos de pontos. Você não pode chegar cantando de galo na casa dos outros. Recomenda-se sempre ser humilde, pedir licença. Há ponto para abertura da roda, pedindo licença. Há ponto para você pedir permissão para a terra, saravar os mais velhos, saravar o povo da casa. Há vários tipos de coisas. E há os pontos de encerramento. A nossa dança é sempre no sentido anti-horário. Sempre no sentido anti-horário, né? Tradicionalmente no jongo se dança o casal. Na roda só entra o casal, o homem e a mulher. O homem sempre cortejando, a mulher respondendo o cortejo, tem toda uma malícia. O cumprimento com a umbigada, ok? O giro, vem-se perto do tambor e assim se desenvolve a roda. A arte do jongo e a arte do ponto do jongo, a arte de tocar o jongo. Mas eu digo sempre, jongo se faz com coração. A arte do jongo é com coração e com espírito, né? Pulsando. Ô linda sereia, diz a cavalo marinho, para vir me buscar e me levar de volta pra casa. Ô linda sereia, diz a cavalo marinho, para vir me buscar e me levar de volta pra casa. Ô irerê, ô irerê, ô irerê, ô irerê, ô linda sereia, diz a cavalo marinho, para vir me buscar e me levar de volta pra casa. Há 4 anos atrás, quando eu fui convidada a participar da reunião do jongo, eu não sabia nem o que era jongo, né? O mestre Geraldo é meu irmão, então ele sempre frequentou o jongo, capoeira, sempre frequentou, e ele resolveu montar esse grupo de jongo Volta Redonda, então ele me convidou para me participar, para ver se eu ia gostar, que eu não sabia, não tinha noção do que era jongo, né? Aí, nas primeiras rodas, eu comecei a gostar, me apaixonei pela dança, entendeu? Sou da área da saúde e eu sempre gostei de dançar, mas não era jongo, né? Mas o jongo eu me apaixonei pelo jongo, porque é uma dança de raiz, uma dança da época dos escravos que implantaram essa dança, entendeu? Então eu gostei, me apaixonei, espero não sair mais. Sou componente do Jango de Volta Redonda, e o Jango hoje é a minha família. Ela me trouxe alegria, saúde e muita amizade. E aprendi muito com o Jango e tenho aprendido todo dia, principalmente sobre a cultura negra do nosso país. Eu não conhecia o jongo. E através de uma funcionária minha, que é componente do grupo, a Jussara, que me convidou para estar vindo participar. E aí, eu vim a primeira vez, até mesmo porque eu não conhecia o que era o jongo. E comecei a buscar na internet, fui vendo no YouTube e acompanhando as rodas. Para mim, o jongo está sendo bom porque, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida e com isso eu fiz amizades, onde eu conheci a irmã do Geraldinho, a Ana, e com isso eu consegui me soltar. Tinha uma grande dificuldade, até mesmo em colocar a saia, por não conhecer, às vezes por devido ao preconceito das pessoas, mas com o tempo, hoje eu participo do jongo, não falto nenhuma roda,
E por trabalhar na saúde, para mim, está me fazendo bem, porque é uma atividade, né, além de ser uma atividade física, para mim eu posso estar levando para outras pessoas. Já convidei pessoas também e espero não poder mais sair do Jongo. De 15 em 15 dias nós viemos lá da Barra, fazemos nosso sacrifício, mas viemos aqui. É com chuva, com sol, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A gente tem que fazer aquele que gosta, eu gosto. Nós estamos aqui porque ele convidou nós, quer dizer, abriu uma porta para nós. No Ribeirão das Águas Claras, gente, no ponto das andorinhas, onde tem Caxambu, meu Deus do céu, meu coração adivinha. Tá aí, tá aí.